Boa tarde. A nossa aula de hoje será falando um pouco sobre ligação covalente ou molecular, viu? Ligações covalentes ou simplesmente ligações moleculares. Vamos formar moléculas, certo? Então, para entender esse conteúdo aqui, tem que estar um pouco por dentro do conteúdo que foi passado para vocês sobre ligações iônicas, não é isso, pessoal? Então, estudamos um pouco sobre ligações iônicas e entendemos que a ligação iônica ocorre entre um metal com um ametal, não é isso? Então, a ligação iônica ocorre entre esses dois tipos de elemento, onde os metais têm a tendência de doar elétrons, né? De perder elétrons, e os ametais têm a tendência de receber, de ganhar elétrons. Então, se esses elementos vão perder elétrons, eles deixam de ser átomos neutros e passam a ser íons, não é isso? Íons. Ou um íon positivo ou um íon negativo, não é? O íon positivo chamamos ele de cátion e os íons negativos chamamos ele de ânions, não é isso? Então, a ligação iônica, como o próprio nome já diz, ocorre entre íons, um cátion e um ânion, ou seja, um positivo e um negativo. Os opostos se atraem, não é isso, pessoal? Então, o positivo com o negativo se atraem. Então, vai acontecer essa ligação por causa disso, não é isso? Um vai perder e o outro vai ganhar. Um quer perder e o outro quer receber. Então, é o suficiente para essa ligação, para essa junção ocorrer, não é isso? Então, isso aqui foi falado muito na aula anterior e eu creio que todos estão por dentro desse conteúdo, não é isso? Mas hoje vamos falar sobre a ligação covalente. A ligação covalente, diferente da ligação iônica, vai ocorrer entre um ametal com outro ametal. Ou seja, a ligação iônica vai ocorrer com elementos não metais, chamado também de ametais. Os ametais, pessoal, como todos já conhecem, têm a tendência de receber elétrons. Professor, mas como vai acontecer essa ligação se são dois ametais e ambos querem receber elétrons? Eu vou explicar daqui a pouco, viu, pessoal? Só lembrando, vamos acompanhar pela tabela periódica, pessoal, para melhorar o seu entendimento aí. Abra um livro, coloque na página aí da tabela periódica e vamos acompanhar olhando para a tabela periódica, porque também iremos usar a última camada, chamada de camada de valência, viu? Vamos usar os elétrons da última camada, os elétrons da camada de valência, tá bom? Então, os elétrons da camada de valência eu conheço, pois, olhando para a tabela periódica, eu sei quantos elétrons tem determinado elemento, não é? Quantos elétrons e quantas camadas, mas a gente não vai precisar de camadas, e sim dos elétrons da camada de valência. Então, os elétrons da camada de valência vai depender de qual grupo, de qual família pertence tal elemento, certo? Então, aquele elemento que pertence ao grupo 1, todos eles, não é, na vertical, todos eles possuem um elétron na última camada, certo? Então, aqueles elementos que estão no grupo 2, na família 2, tem 2 elétrons. Aqueles elementos que estão entre o grupo 3 ao grupo 12, todos eles têm 2 elétrons na última camada, assim como quem pertence ao grupo 2, viu? Então, quem está a partir do grupo 13 vai mudar um pouquinho esse conceito em relação a, vamos dizer, ao número em si, ao número ao todo, não é? Porque temos aí o grupo 13, mas não significa que os elétrons têm 13, aliás, que os átomos têm 13 elétrons na última camada, pois os átomos eles só podem possuir, eles só suportam na sua última camada 8 elétrons, viu? Seja ela qual for.
mesmo que seja uma camada que lá naquela distribuição que eu passei para vocês suporta 32, por exemplo, ela sendo a última, ela vai deixar de ter essa capacidade de 32 e passa a ter uma capacidade apenas de 8 elétrons, porque ele deixa de ser essa camada qualquer para ser a camada de valência, a camada mais energética, viu? Então isso aqui a gente já viu muito, né? Então já conhecemos. Então vai depender, como eu falei, da terminação, né, do número. Da terminação do número 13. A terminação é 3. Então, quem está na família 13, grupo 13, tem 3 elétrons na última camada, viu? Quem está no 14 termina com 4 elétrons. E assim por diante. Quem está lá no grupo 18, que são os gases nobres, todos esses elementos possuem 8 elétrons na última camada. E esses elementos eles não participam de ligação nenhuma, já falei isso a respeito, né? Não participa de ligação nenhuma, tanto a ligação iônica como a covalente, como a ligação metálica. Eles não participam porque eles já alcançaram a sua estabilidade em relação de terem 8 elétrons na última camada e serem átomos neutros, viu? Então, o objetivo dos átomos é alcançar essa instabilidade, chegar em 8 elétrons na última camada. Professor, mas por que eles querem ter 8 elétrons e eles participam? Porque eles não serão mais átomos nêutrons, viu? E sim íons. Então, eles sendo íons e tendo 8 elétrons na última camada, eles vão participar dessas ligações, tanto a iônica, como a covalente, como a metálica, viu? Então, essa diferença aí. Os gases nobres, porque tem 8, mas são neutros. Os outros elementos vão ter 8, mas não são nêutrons, viu? E outra coisa, o hélio vai ser bem importante você entender essa característica do hélio, viu, pessoal? O hélio é um gás nobre, só que ele não tem 8 elétrons na última camada. Ele tem 2 elétrons. Professor, e por que ele não participa também? Porque ele também tem uma característica em comum. Somente o hélio, nenhum outro elemento do planeta tem essa característica que o hélio tem. Somente o hélio tem 2 elétrons em sua única camada, certo? Em sua única camada. Então, esse elemento ele não participa das ligações também por causa disso, viu? Então, resumindo, o hélio porque tem 2 em sua única camada. Os outros têm 8 e são nêutrons, viu? E o hélio também é neutro, né, pessoal? Então, vai ter elemento que vai querer também ser semelhante ao hélio para participar das ligações, viu? Então, vamos lá. Como eu falei, a ligação covalente ou molecular vai acontecer entre ametais, de um ametal com outro ametal. Então, eu vou passar aqui algumas ligações para vocês, viu? Eu acho que a quantidade que eu vou passar aqui é o suficiente para você entender como ocorre essa ligação, viu? Essa ligação. Vamos formar moléculas, pessoal. Então, vamos pegar aqui o elemento... Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela periódica. Vamos pegar aqui o cloro, viu? Vamos pegar aqui o cloro. Então, símbolo Cl, não é isso? Cl. Vamos pegar aqui o cloro, Cl. Ele vai se juntar com quem? Sim, outra coisa. A ligação covalente ou molecular, ela também ocorre entre elementos iguais, viu? Vamos dizer assim que o cloro ele pode se ligar com o próprio cloro, viu? Pode acontecer essa ligação. A ligação covalente, lembrando que pode acontecer entre os elementos, vamos dizer, iguais. Cloro pode ser com cloro, oxigênio pode ser com oxigênio.
e podem ser diferentes também, viu, pessoal? Cloro com oxigênio. Então vai depender muito de, vamos dizer, das moléculas existentes, viu? Então, talvez eu possa passar aqui para vocês algumas ligações, não é? Em exercício, eu posso passar para vocês algumas ligações que talvez nem existem, né? Mas para prática você pode fazer, viu? Para entender o procedimento. Então, vamos pegar aqui o cloro com cloro, Cl com Cl, viu? Então é importante também saber a sua camada de valência, certo? Camada de valência, última camada. Então eu quero saber a quantidade de elétrons que tem no cloro, viu? Que tem na última camada do cloro. Então vamos lá para a tabela periódica e verificar onde está localizado o meu cloro, não é? O meu cloro. Então o cloro está localizado na família 17, né, pessoal? Na família, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Cloro, família 17, certo? Então, família 17 termina com 7. Então, o meu cloro vai ter quantos elétrons? 7 elétrons na última camada, não é? Então, vamos colocar da seguinte maneira. Ó. Vamos pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Deixa eu só aproximar mais aqui um pouco. Pronto. Então aqui eu tenho uma ligação. Vai acontecer uma ligação entre dois átomos de cloro, não é? Dois átomos de cloro. Como que vai acontecer essa ligação se o cloro é ametal? Se eu tenho dois átomos de cloro que ambos são ametais, não é? Se são iguais, os dois são ametais, né? Claro. Então, eles têm a tendência de receber. Então, esse átomo aqui, ele quer receber elétrons, não é? Ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ele quer receber quanto? Ele quer receber só mais um. Só mais um elétron para completar a sua camada de valência em 8 elétrons. Esse outro aqui, ele também quer um elétron, porque ele tem 7 e ele precisa de 1 para completar a sua camada de valência em 8 elétrons. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um compartilhamento de elétrons. Eles vão compartilhar elétrons. Como assim, professor? Esse átomo de cloro, ele vai compartilhar esse elétron com esse átomo de cloro. E ao mesmo tempo, esse átomo de cloro vai compartilhar esse elétron com esse outro átomo. Aqui, ó. Vamos dizer que o cloro vai compartilhar esse elétron aqui, ó, que eu estou apontando. Vai compartilhar com esse daqui. Então, eu vou circular aqui esse elétron que está sendo compartilhado, não é? Então, ao compartilhar os elétrons, esse átomo de cloro aqui, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 que ele está recebendo desse aqui. Viu? Então, vamos dizer que esse átomo de cloro aqui, ele não doou isso daqui. Viu? Não é isso, não é uma doação, e sim um compartilhamento, viu? Vamos dizer que é um empréstimo. Então, pessoal, ao mesmo tempo que esse átomo de cloro está compartilhando esse elétron aqui, ele está, vamos dizer, recebendo isso daqui, viu? Então, eles vão compartilhar esse único elétron aqui, porque é o suficiente para que ambos atinjam a sua instabilidade para poder fazer a ligação, viu? Então, esse outro átomo aqui, ele tinha quanto? 7, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, com esse daqui, 8. Então, houve uma compartilhação, fugiu aqui a palavra, compartilhação de elétrons, viu?
Então, essa compartilhação vai ocorrer para que eu possa chegar na minha molécula, não é isso, pessoal? Veja bem, antes eu tinha átomos, vamos dizer, vamos colocar o nome aqui para você não esquecer, viu? Átomos isolados, viu, pessoal? Isolados. Átomos isolados. Opa, átomos isolados, viu? Antes desse compartilhamento aqui, viu, pessoal? Antes desse compartilhamento aqui. Ao fazer o compartilhamento, eu tenho a minha fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Certo? Fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é isso aqui, ó, viu? Quando eles estão compartilhando, tá bom? Então, se eu pedir para vocês, coloque os átomos isolados do cloro. Então, você vai só colocar eles aqui separados com o seu elétrons ao redor dele, do símbolo, viu? Átomos isolados, eles estão isolados por enquanto. Então, eles querem fazer uma ligação. Que ligação é essa? Molecular, não é? Quando eles querem fazer essa ligação, eles vão compartilhar elétrons. Quando eles estão compartilhando, chamamos isso de fórmula eletrônica, viu? Fórmula eletrônica. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou até colocar eles aqui, bem aqui do lado, Pronto. Eu vou colocar agora sem os elétrons e vou fazer isso, ó. O cloro, ele compartilhou um elétron com outro átomo de cloro. Então, esse compartilhamento aqui, essa circulação que eu fiz, agora será substituído por esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho significa que os átomos compartilharam um elétron cada, viu? Um elétron. Esse compartilhou um, esse compartilhou um. Ao mesmo tempo que ele está compartilhando um, ele está recebendo o outro desse outro átomo aqui e vice-versa, né, pessoal? Então, damos o nome para esse tipo de procedimento também, chamado de fórmula estrutural. Estrutural, viu? Fórmula estrutural. Então, resumindo, átomos isolados, quando eles estão afastados um do outro, quando eles vão fazer a ligação, eles querem compartilhar. Quando eles estiverem compartilhando, fórmula eletrônica. Compartilharam um elétron cada um, não é? Um elétron cada um. Então, colocamos um tracinho para significar que eles compartilharam um elétron, não é? Então, chamamos isso de fórmula estrutural, viu? Então, foi usado nessa ligação aqui 2 átomos de cloro, viu? 2 átomos de cloro. Então, se são 2 átomos de cloro, a minha molécula é chamada de Cl2. Então, isso daqui eu posso chamar de molécula. Viu? Molécula, certo? Então, isolados, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. E, por fim, a minha molécula. 2 átomos de cloro, certo? Essa ligação aqui, ela existe, pessoal, é chamado de gás cloro, viu? Cl2. Se quiserem dar uma pesquisada aí depois, pode fazer isso, tá bom? Vamos para outro exemplo. O outro exemplo que eu vou passar para você aqui também é de átomos iguais, viu? Agora eu faço de átomos diferentes. Vamos pegar aqui, eu estou colocando esses átomos iguais para me explicar uma coisa para vocês. Eu vou pegar o hidrogênio, viu? O hidrogênio, símbolo H. O hidrogênio vai se ligar com o hidrogênio. Então, eu tenho 2 átomos aqui de hidrogênio. Então, o hidrogênio ele pertence ao grupo dos metais alcalinos, né, pessoal? O grupo 1. Se ele pertence ao grupo 1, ele tem
um elétron na última camada, assim como esse outro átomo aqui de hidrogênio também tem um elétron na última camada, viu? Não só na última, mas sim na única, né? Então, o hidrogênio, ele não quer chegar em 8 elétrons na última camada, né, pessoal? Por quê? Não tem átomo, vamos dizer assim, não existe átomo para doar 7 elétrons para o hidrogênio, viu? Não existe átomo para doar 7 elétrons para o hidrogênio. Os átomos não têm essa capacidade de doar 7 elétrons, viu? Então, como eu falei para vocês, o hélio, ele é bem importante. É bem importante de eu saber a característica do hélio para me poder entender por que o hidrogênio e outros fazem ligações, viu? Porque o hélio, ele é o único elemento que possui 2 elétrons na única camada, viu? Ele não participa de ligação porque ele tem essa característica que ele é neutro, viu? O hidrogênio, ele quer ficar semelhante ao hélio, certo? Em que sentido? Em ter 2 elétrons em sua única camada, viu? Então, o hidrogênio, ele quer ser igual ao hélio. Em que sentido? Em ter 2 elétrons em sua única camada. Então, se o hidrogênio quer ter 2 elétrons, ele precisa apenas receber um. Não é, pessoal? Ele precisa apenas receber um elétron, pois ele já tem um aqui na sua última camada e única camada, não é? Mas o elemento que está querendo se ligar com ele, que vai fazer a ligação com ele, também é outro hidrogênio e também quer receber um, viu? Então, se ambos querem receber, eles vão compartilhar, não é? Compartilhar quantos elétrons? Um, que é o suficiente, não é? Então, esse hidrogênio ele só pode compartilhar um, porque ele só tem um, não é? Então, é o suficiente dele compartilhar esse único para que ele fique com 2 elétrons. Então, ao compartilhar esse elétron para esse átomo aqui, ele estará recebendo isso daqui de volta, viu? A mesma coisa acontece com esse outro átomo aqui. Então, ambos de início, eu tinha átomos isolados, né, pessoal? Átomos isolados. Agora eu tenho o quê? Fórmula estrutural, viu? Fórmula estrutural. Agora eles estão compartilhando elétrons, viu? Eles vão compartilhar elétrons para fazer essa ligação covalente, tá bom? Eles compartilharam apenas um elétron. Então, para mim fazer a minha fórmula estrutural, é dessa forma aqui, ó, somente um tracinho, certo? Então, H, o hidrogênio compartilhou um elétron com outro hidrogênio. Então, foi usado 2 átomos de hidrogênio, H2, viu? É chamado de gás hidrogênio, viu? 2 átomos de hidrogênio chamado de gás hidrogênio, tá bom? Então, agora eu vou passar para vocês aqui uns átomos diferentes, tá bom? Vamos começar pelo mais simples. Vamos pegar aqui o hidrogênio novamente. Nosso H com um elétron aqui na última camada. E vamos pegar aqui o deixa eu ver, o flúor. F. Flúor. Vamos ver a que família pertence o flúor. Família 17, não é isso, pessoal? Família 17. Se pertence à família 17, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, viu? Então, pessoal, ambos querem receber. Aqui nesse caso aqui eu tenho os átomos isolados, né? Agora vão querer se ligarem e vão compartilhar elétrons, porque o hidrogênio precisa de um e o flúor precisa de um também, não é? Porque ele já tem 7, então ele quer receber um. Mas quem tem para doar para esse hidrogênio, para esse flúor, também precisa. Então eles vão compartilhar, não é? Compartilhar quantos?
somente um que é o necessário, não é? Então, o hidrogênio ficou com 1, 2, viu? 2. E o flúor ficou com, tinha 7, com mais 1, ficou com 8, não é? Então, foi usado um compartilhamento, então, fórmula estrutural, somente com um tracinho. Foi usado um átomo de quê? De hidrogênio com um átomo de flúor, chamado HF, viu? Eu não sei nem se existe isso aqui, mas depois vocês podem pesquisar, viu? Como eu falei, professor, por que o senhor não sabe? Pessoal, eu não sou um químico, não é? Para saber tudo isso aqui de cabeça, viu? Então, eu estou passando apenas o básico para vocês. Isso daqui eu sei fazer, mas muitas das vezes, professor, fulano com fulano é o quê? Isso aí não é minha área ainda, viu? Tinha muita vontade de ter uma formação em química, porque eu sou muito curioso nessas coisas, né? Mas o básico que eu conheço, fico muito feliz. Então vamos para outros exemplos. Próximo exemplo. O próximo exemplo que eu vou passar para vocês é o nosso famoso H2O, a nossa água, viu pessoal? H2O. Então, para quem estava curioso aí como acontece a formação da nossa água, tá aqui agora, viu? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, o hidrogênio você sabe que tem um elétron na última camada, e você sabe que o oxigênio pertence à família 16, viu? Se pertence à família 16, ele possui 6 elétrons, não é isso? Ele possui 6 elétrons na sua última camada. Então, eu tenho um átomo aqui de hidrogênio, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, eles vão fazer essa ligação compartilhando elétrons, não é isso? Porque o hidrogênio quer receber, o oxigênio também. O hidrogênio ele precisa receber um, não é? Então, ele quer compartilhar apenas um elétron, viu? O oxigênio ele precisa receber 2, então ele quer compartilhar 2 elétrons, viu pessoal? Então, quando um átomo precisa de X elétron, ele vai compartilhar X. Se ele precisa de Y, ele vai compartilhar Y, viu? Entendeu? Se ele precisa de 3, ele vai compartilhar 3, e assim por diante. Então, esse hidrogênio ele quer apenas um desse oxigênio aqui, viu? Então, vai compartilhar apenas um. Então, o hidrogênio aqui ficou com 1, 2, ficou satisfeito, certo? Ficou satisfeito. Mas o oxigênio, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o que ele tinha, com mais um aqui do hidrogênio, ficou com 7. Não é o suficiente. Então, vai surgir outro átomo de hidrogênio, viu, pessoal? Outro átomo de hidrogênio. Com o quê? Com um elétron também na última camada. Viu? Então, esse hidrogênio também ele quer um elétron, não é? Então, ele não vai pegar esse elétron do próprio hidrogênio, não é? Ele não vai pegar esse elétron aqui que já foi compartilhado com esse aqui. Ele vai querer outro, não é? Ele vai querer outro, qualquer um desses 5 aqui, ó. Então, ele vai compartilhar com o oxigênio apenas esse único elétron que ele tem, ficando com os dois, ficando satisfeito, não é? O hidrogênio, o oxigênio também ficou satisfeito. Ele tinha 6, com um 7, com um 8. Então, todo mundo ficou alegre e satisfeito, não é? Com os elétrons compartilhados, com os elétrons recebidos. Então, aconteceu uma ligação molecular formando uma substância. Que substância é essa? A água, H2O, viu? A nossa querida água. Beleza? Antes de passar para outra ligação, pessoal, só para deixar bem claro aqui, viu? Não falei a respeito das estruturas, né? Tanto da fórmula estrutural como da fórmula eletrônica.
Quando os átomos estavam soltos, eles eram isolados, não é isso? Agora, dessa forma aqui, eles estão na fórmula eletrônica. A fórmula estrutural disso daqui, pessoal, é assim, ó. Esse H compartilhou um elétron com o oxigênio, que também compartilhou um elétron com o hidrogênio. Dessa forma, né? Fórmula estrutural. Beleza? Vamos pegar aqui outro elemento agora na família 15. Vamos pegar aqui o nitrogênio. Viu? O nitrogênio, símbolo N. O nitrogênio, se ele pertence à família 15, ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Então vamos pegar aqui outro hidrogênio, viu? Outro hidrogênio. Esse hidrogênio aqui que vai surgir, ele tem um elétron e precisa compartilhar esse que ele tem. Então ele vai compartilhar apenas um elétron, então ele quer apenas um. Então vai compartilhar com esse nitrogênio, ficando com 2 elétrons, ficando satisfeito. Mas esse nitrogênio ele ficou com apenas 6 elétrons. Ele precisa de mais, não é? Então vai surgir outro átomo de hidrogênio com um elétron a ser compartilhado. Vai compartilhar esse elétron com esse outro elétron do nitrogênio, ficando com os 2 elétrons. O nitrogênio ficou com... ele tinha 5... Aliás, ele tinha 6, né, com isso daqui, agora ele ficou com 7, viu? Ele precisa de mais um. Vai surgir outro elétron, outro átomo de hidrogênio com um elétron, compartilhando assim com esse outro aqui. Pronto. Agora, os 3 hidrogênios ficaram satisfeitos, assim como o nitrogênio também. Ele tem aqui 2, 4, 6, 7, 8, viu? Então, aqui fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Podemos colocar dessa forma, ó. N compartilhou 1, 2, 3 elétrons. Com o quê? Todos eles com o hidrogênio. Então podemos colocar assim. Quiser colocar de outra forma também não tem problema não, viu? Para cá, para cima, tanto faz, viu? Colocando os tracinhos corretamente é o que importa. Fórmula estrutural. Molécula. A molécula vai ser NH3, viu? NH3. Então vamos pegar aqui mais um. Vamos pegar outro aqui que precisa de mais. Vamos pegar o carbono com hidrogênio. Vamos pegar aqui o carbono com hidrogênio. O carbono pertence à família 14, grupo 14. Então ele tem não, tá bom. Já fiz aqui 4 elétrons, viu? E agora ele vai compartilhar esses elétrons com o hidrogênio. O hidrogênio, vamos colocar bem aqui para fazer essa compartilhação. O hidrogênio ele vai querer 1, não é? E o carbono vai querer 4, então vai surgir 4 átomos de hidrogênio. Todos eles vão ser compartilhados, ó. Então, pessoal, o carbono ele tinha 4 elétrons e ele precisa de 4. Se ele precisa de 4, ele vai compartilhar os 4 que ele tem, tá bom? Então, aqui os hidrogênios ficaram satisfeitos e o carbono também, viu? Então, CH4. Beleza? Tem vários procedimentos, tem vários tipos de ligações que podemos fazer, viu, pessoal? Como eu falei, podemos fazer ligações com átomos iguais. Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele pode fazer uma ligação com o nitrogênio, viu? Uma ligação com nitrogênio é chamado de gás nitrogênio, viu? Para quem não conhece, o gás nitrogênio é formado por 2 átomos de nitrogênio. Como que vai acontecer? O nitrogênio, ele pertence... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele pertence à família 15, não é isso? Família 15. Então, ele tem 5 elétrons na sua camada, não é? Por que eu estou colocando 3 aqui desse lado? Você vai entender agora. 3, 4, 5. Então, aqui
3, 4, 5. Quando você pegar a prática, você vai saber por que eu estou fazendo dessa forma. Deixa eu só aumentar bem aqui. Pronto. Se o nitrogênio pertence ao grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons, ele precisa de 3. Se ele precisa de 3, ele vai compartilhar 3 elétrons, viu? Então, por isso que eu fiz isso daqui, ó. Então, ambos vão compartilhar 3 elétrons, porque ambos precisam de 3. Então, vai compartilhar aqui 1, 2 e 3. Não é? Então, esse nitrogênio aqui ele ficou com 6, 7 e 8. Esse nitrogênio aqui ficou com 6, 7 e 8. Então, foi usado 3 compartilhamentos, não é? Fica dessa forma aqui a minha fórmula estrutural, viu? A minha fórmula, aliás, a minha molécula ficou N2, viu? Muito cuidado para não, vamos dizer, confundir isso daqui, ó. 3 compartilhamento N3, não é isso, viu, pessoal? Muito cuidado. O índice aqui vai depender da quantidade de átomos que foram usados na ligação. Aqui eu só tenho 2 átomos de nitrogênio. Se tivesse mais um átomo de nitrogênio, aí tudo bem. Viu? Vamos supor que vai que surge outro átomo de nitrogênio aqui. Será que ele poderia fazer uma ligação com esse daqui? Não, né, pessoal? Por quê? Esse átomo aqui ele precisa de 3. Ao compartilhar com esse outro átomo de nitrogênio aqui, esse átomo de nitrogênio que eu estou apontando aqui, ele vai passar de 8, né, pessoal? Ele já tinha 6, 7, 8, 9. Então, por isso que não vai acontecer um surgimento de outro átomo, viu? Bom, pessoal, então é isso. Nossa aula de hoje está se encerrando. Espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, tenha total liberdade de voltar ao vídeo. E tenha total liberdade de perguntar ao professor. Viu? Qualquer coisa é só me mandar mensagem. É só mandar mensagem aí no grupo. Que eu estou aqui disponível para tirar essas dúvidas. Viu? Espero que surjam dúvidas para a gente debater. Não é? Para entender melhor essas ligações. Viu? Então vamos ficar por aqui. É só aguardar agora algumas ligações que eu quero que vocês façam, viu? Vou passar alguns elementos aqui, alguns ametais para vocês tentarem fazer as ligações. Eu quero que vocês me mostrem aqui os átomos isolados, a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e por fim a molécula. O que surgiu, tá bom? Então, boa sorte, bons estudos.